Olá, este é o podcast Mães pela Graça. Eu sou a Jay, fundadora deste ministério e apresentadora deste podcast. Aqui no MPG acreditamos que o Evangelho de Cristo impacta todas as áreas da nossa vida, inclusive cada detalhe da maternidade. É sobre isso que falamos aqui. Desejamos que esse ministério possa encorajar, confrontar e confortar você em sua jornada. Seja muito bem-vinda. Olá, olá, querida Mãe pela Graça, seja muito bem-vinda a mais um episódio da nossa série Estações de Graça. E como vocês já devem estar esperando, hoje é dia de Roda de Mães. A gente está gravando essa roda hoje com. Camila, apresenta para nós quem são as convidadas do dia. Oba, porque hoje a gente tem uma integrante nova para apresentar para vocês. Uhul! Então vamos começar com a Ariane. Ari, que bom ter você aqui. Fala um pouquinho de você e se apresenta aí para as outras mamães. Olá, querido, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Ariane, filha amada do pai. Sou casada com o Daniel há 9 anos esse ano. E sou mamãe do Ravi, de 1 ano e 8 meses, e do Levi, que está aqui no forninho agora, iniciando o 7º mês de gestação. E eu entrei na equipe para ajudar na produção de materiais para o MPG, mas pela graça e comunhão. E que bênção, a gente estava esperando você. Está sendo muito bom. E temos também aqui a Mi. Oi, Mi. Eu já sou de casa. Ai, que gostoso. E o assunto é gostoso, né, gente? Que hoje a gente vai falar de comida. Mas não a nossa, né? Aquela que a gente dá pros babies. Mas assim, acaba sendo a nossa, né? Porque a gente acaba dando exemplo e tudo mais. Mas assim, primeiro eu quero saber, né? A Ariane e a Mirelle têm filhos, assim, mais ou menos da mesma idade, de 1 aninho e pouco ali, né? Saíram da fase que chama de introdução alimentar agora. E estão entrando na fase de realmente se alimentar, né? Mas eu quero saber como é que foi pra vocês, assim, resumidamente. Foi tranquilo? Foi aquela coisa tipo, nossa, bateu um pratão da primeira vez, né? Tem sempre essa história. Ou foi assim, né, igual a Lorena contou, só demorou tipo 2 meses pra começar a comer. Como que foi pra vocês? Como que foi com Judá e com Ravi? Bem, com o Judá foi bem tranquilo. O Judá sempre comeu bem desde a primeira vez. Ele aceitou bem, né, o primeiro prato de comida que eu dei para ele. Mas acho que foi assim, com a mamadeira, foi assim com várias coisas. Então, ele gosta de comer desde sempre. Então, isso facilitou muito a minha vida como mãe na parte de introdução alimentar, né? Aí, mas eu acho que aqueles receios que a gente fica de vai dar uma alergia, vai se engasgar, eu acho que foram as emoções, eu carreguei mais as emoções pelo momento do que por ele em si, né? Ele foi tranquilo, tirou de letra. Que legal, que legal. Isso é bom, né? Quando o bebezinho aceita assim. Não quer dizer que não vai ter ansiedades, né? Vocês ouviram, né, gente? Ainda assim existem os anseios e ansiedade de toda mãe, né? Mas uma delas não teve, né? E como é que foi pro. Uma hora eu falo Ravi, uma hora eu falo Ravi. A Ariane falou pra mim que pode ser dos dois jeitos. Então, assim, ela não me corrige, eu escolho, eu não sei o que meu cérebro faz, que cada hora fala de um jeito. Mas como que foi pra esse fofo do Ravi? Então, para ele, a gente teve uma condição que deu uma complicada, assim, no início da introdução alimentar, que posso contar mais para frente, mas, no geral, mesmo com essa condição que dificultou, ele aceitou super bem a introdução alimentar também. É aquele menininho que bate o prato também. Come de tudo que dá para ele. Deu super certo. Que bom, né? E será que menino come mais? Tem isso também? Camila, como é que foi com a Alice? Foi ótimo! A introdução alimentar dela foi bem tranquila, graças a Deus. E sempre comeu muito bem, de bater pratão. Olha, gente, que tudo! Viu? Então não é coisa de menino, né? Não é. Você também sabe que não é coisa de menino. Não, eu tava blefando aqui, só queria saber, não é, porque a minha pequenininha, ela tá com
acho que nesse episódio ela vai estar com 2 anos, né? Quando for ao ar, assim, mas quase 2 aninhos agora. Ela manda ver, assim, desde sempre, assim, sabe? Não, na verdade, assim, o do meio foi o meu que, mandou muito a ver, assim, tipo, pratão mesmo, montanha, pedreiro. Eu falo assim, não é possível que isso tudo cabe nessa pessoinha, né? Então, assim, a minha filha agora, eu acho que ela é mais, tipo, bater um pratão normal. Agora, o primogênito, eu tive algumas dificuldades, assim, né? Claro, mãe de primeira viagem, e ele tinha bastante agonia com as texturas, as melecas, assim, sabe? Então, isso dificultou um pouco o processo. Eu queria muito, assim, deixar ele explorar, aquela coisa toda, né? E daí, assim, teve outras questões que eu acho que é interessante mencionar, que na época eu trabalhava fora e ele ia para a escolinha, né? Creche, assim, e ficava muitas horas lá. Então, assim, a introdução alimentar era metade feita por mim, metade feita na escola. E assim, eu, quando escolhi a escola, né? Mãe de primeira vez, gente, eu visitei, sei lá, quase 10 escolas perto de casa, assim, né? Tipo, a gente vai em todas as opções. Vai ter episódio sobre isso também, né, gente? Em breve a Cami vai contar tudo pra gente sobre essas escolhas. Mas assim, eu fui, e uma das coisas que eu ficava perguntando, né? Como que vocês fazem com a comidinha do bebê? Vocês batem ou vocês dão a textura? Nananã, né? E como elas sabiam, né? Isso faz 6 anos praticamente. Elas sabiam assim que estava muito em voga esse assunto, né, entre as mães. Elas me falaram, não, a gente só amassa um pouquinho com garfo e deixa eles experimentarem essa textura, a gente não mistura os alimentos, né? Isso na época era um valor importante para mim. Só que depois eu descobri que elas tacavam tudo no liquidificador e davam um negócio bem aguado, assim, para ele, né? E ele sempre vinha nas anotações, assim, que ele comia tudo. E eu recebia um cardápio, né? E o cardápio vinha escrito lá que tinha cenoura, brócolis, batata, carninha. E eu pensando, nossa, ele está conhecendo todos esses alimentos, né? Tranquila. Aí depois de algum tempo eu fui percebendo assim que ele não aceitava quase nada em casa do jeito que eu queria fazer, né? Amassadinho, no máximo assim, né? Amassado com garfo e tentando dar, né? Assim as texturinhas. E claro que ele não aceitava, né, gente? Ele estava sendo acostumado nessas horas que ele ficava na escola, acostumado com essa coisa bem líquida, né? Bem aguada, assim, sabe? E aqui eu não tô nem querendo levantar nenhuma bandeira sobre isso, assim, né? Mas é só sobre essas expectativas, às vezes, que a gente tem, né? Eu tinha essa expectativa e eu precisei, né, confrontar a escola por vender um peixe que não né? Não era aquilo que eles estavam entregando de fato, né? Mas isso influenciou, sabe? Essa mistura, né? Não sei, assim, se toda criança que come comida batida vai ter dificuldade. Não tô dizendo isso, né? Eu sei que existem casos diferentes, mas no meu caso, com o meu mais velho, eu sinto que influenciou bastante essa conduta, sabe? Eu tive várias dificuldades alimentares com ele, assim, ao longo do tempo. Esse barulho que vocês estão ouvindo aqui na minha casa mesmo, tá, ouvintes? O pedreiro tá aqui instalando um negócio aí, é quase 9 da noite, numa segunda-feira, né? Entendam a minha vida. Mas a gente segue o baile, né? E essa parte, assim, eu sinto que me causou muita ansiedade, porque estava muito fora do meu controle, né? E essa parte é difícil. E também me causou uma certa sensação de engano, né? Você fica se sentindo enganada, né? Aquela coisa toda. Eu lembro que foi uma fase bem conturbada, assim, ali. A gente não foi esse motivo, mas ele acabou ficando apenas 4 meses nessa escola e depois deixei ele em casa com uma pessoa cuidando dele, né? Até chegar toda a minha história de parar de trabalhar, né? Mas vocês tiveram assim momentos de ansiedade por algum motivo? Como eu tive, né, com o meu primeiro, vocês tiveram essas experiências de ansiedade na introdução alimentar? Primeiro, Começa. eu Vai tenho lá. tenho que começar revelando assim que eu sou a mãe do checklist, sabe? Então, quando eu comecei quando me tornei mãe, eu já fiz um checklist de tudo que eu precisava estudar para maternidade e a introdução alimentar foi uma dessas coisas, né? E aí comecei a estudar, fiz o checklist de tudo que tinha que comprar. Então, quando ele fez 5 meses mais ou menos, comprei tudo que precisava, escolhi o método que eu estudei e achei que se encaixava melhor na nossa rotina, na nossa família.
E aí eu já tive, ao estudar o método, eu já tive uma primeira surpresa, que foi exatamente isso, sobre a comida em si. Eu achava que eu cresci só vendo aquele método tradicional de tudo amassadinho, e quando eu me dei conta do método que eu estudei, que foi o BLW, e aí oferecia pedaços, alimentos inteiros, eu já estranhei. Falei, nossa, será que eu posso dar para o bebê um pedaço de um alimento inteiro? Então eu já tive assim, na minha família ninguém conhecia esse método, ninguém já tinha ouvido falar. Então isso já foi uma primeira surpresa para mim, assim, que já gerou assim uma ansiedade. Agora, tá chegando perto da hora de começar, será que eu amasso tudo ou será que eu sigo o método que eu estudei, que eu acho que eu achei bem interessante, né? A alimentação guiada pelo bebê, a autonomia e tudo. Então eu fiquei meio dividida e fiquei ansiosa, sabe, de começar um método que era bem novo para mim. Então gerou essa certa ansiedade, sabe? E você fez então o BLW, fez papinha, fez participativo? Como é que você fez, Ari? Fiz o BLW. Como eu tinha comentado, o Ravi, ele nasceu com uma condição que a gente não sabia que ia trazer um certo desafio para a gente na introdução alimentar. Ele nasceu com uma condição chamada laringomalácia. A laringe dele era toda fechada, então ele passou 2 meses na UTI quando nasceu e precisou fazer uma cirurgia para abrir um pouco a laringe, porque ele não conseguia mamar e respirar ao mesmo tempo. E isso ia impactar na introdução alimentar também. E aí a minha outra ansiedade era, será que com essa condição que ele tem, ele vai conseguir se alimentar? Porque, segundo os médicos, ele não ia conseguir, ia ter dificuldade de engolir alimentos mais sólidos até 2 anos de idade. Só depois dos 2 anos que ele ia conseguir. E ele corria o risco de ter muito engasgo e o alimento entrar na via aérea dele. Então, Nossa. eu fiquei bem com medo de fazer esse método Uhum. com ele, mas contradizendo tudo que a condição dele dizia, deu super certo. Ele conseguiu passar por esse desafio, ingerir os alimentos sem ter nenhum acidente, sem ter nenhum engasgo ou aspiração Uhum. do alimento. Nossa, que corajosa que você foi, Ari. Né? Morrendo de medo. Nossa, eu só queria achar uma desculpa pra não fazer o BLW, pra não lidar com a sujeira. Olha só, né? Que horror. E você, Mirelle, conta pra nós como que foi com o Judá? Assim, que método você usou e você teve alguma ansiedade? Bem, eu tive muitas ansiedades, como todos os processos, eu acho, né? Mas eu não sei, eu tive uma dificuldade muito grande na questão da amamentação de Judá, porque eu não podia amamentar ele por muito tempo e tal, então, e essa história dele começar a tomar fórmula e tudo mais, isso me estressou num nível muito grande no início da maternidade, né? Então, eu acho que isso me angustiou tanto, isso me tirou tanto do prumo em algumas situações, que quando chegou na introdução alimentar, eu meio que chutei o balde. Falei assim, gente, eu não posso tentar ser idealista nisso, eu preciso fazer o que dá para fazer, né? Eu conhecia todos os métodos, via as minhas amigas fazendo, né, várias coisas diferentes, dando os pedaços né, dos alimentos para os bebês e tal. A maioria acho que está escolhendo, na verdade, esse método mesmo, né? Que é mais dá mais autonomia pro Uhum. bebê e tal. Então, eu falei assim, eu queria muito fazer muitas coisas diferentes, mas eu tava numa fase que eu precisava fazer o que era possível, né? Então, eu resolvi o mais fácil. Então, eu dava alimentos para ajudar, na maioria amassados, mesmo que separados, mas na maioria amassados, e pouco amassados, mais Uhum. amassados. E o que me ajudou muito foi que o pediatra do meu filho, né, me deu uma. Foi bem simples. Ele foi bem prático no que ele me passou. Quando a gente começou a questão da introdução alimentar de Judá, eu pensei, porque eu vi várias amigas minhas fazendo com nutricionista, ela falou assim: ah, preciso contar um nutricionista, preciso, né, fazer um cardápio para ele, aquela coisa toda. E, e daí eu conversei com o médico de Judá e falei assim: doutor, o que que eu faço? E ele, faz uma sopa tal para ele, tal, não sei o quê. E me deu uma receita pronta do que eu deveria começar a dar para ajudar.
E eu falei assim, quer saber, eu vou seguir o método de Judá. Já que eu tenho todas as outras possibilidades tão longe de mim, porque são coisas da internet, né? Eu sigo a fulana, sigo a cicrana e tal. Eu vou fazer o que o médico tá falando, porque se der alguma coisa errada, o médico que vai resolver, né? Então, mas isso me ajudou muito, isso tirou um peso das minhas costas muito grande. Então, eu não segui eu segui o método do médico, entendeu? O que ele mandou eu fazer, eu fiz. Então, durante o primeiro mês, digamos assim, era uma sopinha que ele com várias coisas, né? E o médico adicionando coisas nessa sopa e ele ia tomando. Ela não era batida, eu cortava em pedacinhos pequenininhos, mas era uma junção de várias coisas. E daí, assim, isso foi um bálsamo pra mim, porque é, eu acho que eu ia entrar no processo de me cobrar muito, como eu fiz na questão da amamentação, de eu não tô dando tal coisa pro meu filho, eu não tô usando o melhor método. Eu acho que a tendência é entrar muito nessa neura de que você não tá dando o melhor pro seu filho, se você não tentar tal método, se você não tentar tal coisa, se você não tiver aquele pratão, se você não tiver todo de uma receitinha nova pro bebê, né? Então, assim, eu chegou uma fase que eu tipo, tava cansada, muito cansada disso tudo, então eu precisava escolher as minhas batalhas, né? Então eu fui pelo que o médico falou e graças a Deus deu muito certo e com o tempo eu fui modificando e trazendo coisas novas para ajudar a comer, né? Mas tive muita ansiedade porque é muita informação, né? Então parece que a gente nunca tá batendo a meta. Sempre a impressão que eu tenho é essa, que a gente nunca tá batendo a meta da alimentação, nunca tá batendo a meta da alimentação, nunca tá batendo a meta de nada, né? Então, eu te É confesso que verdade. na parte da alimentar eu meio que larguei um pouco os bets, como diziam os curitibanos. Sabe o que eu tava pensando esses dias, assim, que provavelmente quando a minha filha tiver os filhos dela, ela não vai querer nem saber de ouvir do tal do BLW. Ela vai falar assim, nossa, mãe, isso é tão ultrapassado, né? Tipo, ela vai falar assim pra mim, não, mãe, isso aí, sério, isso aí não, né? Hoje em dia é diferente, né? Sei lá, daqui a 20 e poucos anos. Porque realmente, né, vão sendo feitas novas descobertas e, né, coisas surgem, né, gente? E a gente realmente precisa. Claro, a gente se informa, isso é bom, a gente fala muito disso aqui, mas a gente não pode ficar presa, né? E se sentir inadequada por não. Gente, se a gente for cumprir tudo dessa cartilha da mãe perfeita, se a gente for tentar cumprir, né? Que cumprir de fato ninguém consegue, mas se a gente for tentar cumprir tudo que tá nessa lista, a gente vai enlouquecer, né? Eu sei porque eu já fui dessas que fica tentando cumprir tudo, né? Com o primeiro filho eu era assim. Então a gente vai ficando doente mesmo, né? E a Alice foi tranquila, após que a Cami não fez nenhum método específico, só foi seguindo, dando comidinhas gostosas e deu tudo certo. Acertei? Nossa, como você Ai, porque eu acertou! conheço! Eu ia falar, gente, vai chegar na minha vez e eu vou falar que eu não escolhi nenhum método, que eu não li nada. Eu só dei comida. Tinha que dar comida, eu fui lá e dei comida, gente. Mas assim, É ó, isso que eu tô esses dias eu tava falando. pensando, né? Eu falei, nossa, eu já gravei várias rodas de conversa e eu nunca comentei com as outras mães que, gente, a minha fonte é a minha mãe. Eu sempre pergunto pra ela tudo. Olha. E na introdução alimentar não foi diferente, assim, ela me guiou muito. Então, eu nem sabia que talvez o que eu fiz foi essa participativa que a Lorena explicou na última, né? Uhum. Mas eu não sei se foi mesmo, que eu tenho que estudar sobre isso. Mas Não, não assim, precisa estudar. o que eu achava que ia ser legal ela pegar, eu ia lá e cortava e dava na mãozinha dela, e ela ficava segurando enquanto a gente dava na colher, ou às vezes não usava a colher, ela, né, ia experimentando e tal. Então foi muito orgânico, assim, sabe? E é isso, foi isso. Mas a pergunta era de ansiedade, né? Isso. A gente acabou falando de método e esqueceu da ansiedade. Então, eu não tive ansiedade em relação a esse início, assim, tipo, como várias outras fases da minha maternidade, tipo, eu sabia que isso precisava acontecer, então eu sei lá, né, eu fui. Mas a minha ansiedade em relação a esse tema é uma ansiedade que eu vivo até hoje, que é como a minha filha vai construir o relacionamento dela com a comida. Uhum. Eu tive muita dificuldade com isso e tenho até hoje, né? É uma luta minha, é como eu me relaciono com a comida. Eu tô triste, eu acho que eu preciso comer. Eu tô feliz, eu acho que eu preciso comer. E eu não Uhum. queria que
eu não quero, né? Eu não desejo isso para ela de ter esse significado, né? Então, essa é a minha ansiedade, que ainda não acabou, né? Ela ainda está crescendo, Sim. ela ainda está desenvolvendo, então eu não sei como vai ser, mas ali a ansiedade de início, assim, não. Talvez se ela tivesse, né, sido mais seletiva ou não comesse bem, eu teria tido outros tipos, mas foi o Uhum. que aconteceu. Sim. Eu também tenho, eu compartilho dessa ansiedade, assim, né? Acho que, eu não sei assim, mas no geral, acho que a nossa geração de mulheres cresceu, assim, com relações muito negativas, né? Com o próprio corpo, aceitação, alimentação e isso influencia, né, a nossa relação com a comida, né? Assim, no geral, não são todas, eu sei, né? Mas muitas de nós, assim. E também a gente tinha muito aquela educação, né? Eu compartilhei um pouquinho no episódio passado, né? De tipo, raspe o seu prato, né? O tipo, a sobremesa. Isso eu não mencionei, mas a sobremesa sempre como uma recompensa, né? De tipo, comeu tudo, então tá bom, aqui está a sua sobremesa, né? Ou né, colocar o doce assim num pedestal, né? Tipo assim, nossa, né? O doce. Isso é algo que até eu e a Cami já conversamos, né, amiga? De tipo, poxa, será que os nossos filhos estão vendo o doce como né, algo assim tão. Nossa, né? Tipo, então assim, tá. Não dá para ser uma coisa que nunca pode, né? Mas ao mesmo tempo, se eu deixar muito disponível, como é que eles vão lidar, né? A gente quer chegar num ponto onde, mesmo estando disponível, eles não fiquem malucos por aquilo, né? Enfim, é difícil, né, a gente chegar num ponto assim de equilíbrio, mas eu acho importante que a gente reflita sobre isso. Não pensando que a gente vai agora sarar todos os problemas e criar filhos sem problemas com alimentação e sem problemas de aceitação. Não, não, não. Não é isso o objetivo, não é a perfeição, né? Mas realmente um crescimento, né, nosso e de como a gente passa isso para os nossos filhos, né? Vocês tiveram isso, meninas, assim, de ter uma relação difícil com a alimentação e vocês pensarem que não querem passar isso para os filhos? Eu penso nisso todos os dias, eu tento pensar sempre no Ravi. Às vezes eu me vejo errando, assim, sabe? Repetindo coisas que aconteceram comigo na infância e que me fizeram uma adulta exatamente assim como a Cami falou, sabe? Tá feliz, vê a comida como recompensa, tá triste, usa a comida como um refúgio. Então, eu acabo lidando assim com a comida também e tento me administrar. E às vezes eu faço isso com ele, sem perceber, sabe? De querer usar como uma recompensa, de querer fazer até uma chantagem emocional, assim. Nossa, e é automático, né? Você não. Exatamente. Tipo, não comeu. Acabei de fazer a comida, fiz tudo bonitinho, fiz muito isso no BLW e fui me percebendo assim. Aí eu ficava chateada quando ele não comia, sabe? O que eu tinha feito assim com tanto amor, e aí eu uso uma chantagem emocional. Nossa, sua mãe fez com tanto amor, você não vai comer? Então, Uhum. influenciando ele a comer só por Para causa te disso. agradar, né? Uhum. Uhum. Olha, eu acho que é muito difícil quebrar essas coisas, mas trazer para o consciente e né, até trazer para essa conversa, acho que é um passo importante, sabe? Para a gente começar, né? E você, Mi, tem um pouco dessas preocupações também? Eu confesso que eu não tenho muitas dessas preocupações, porque a comida tem um lugar de afeto pra mim. É um valor que ela tem. Assim, porque eu acho que no sul, principalmente, que é um lugar frio, a gente come muito em família, junto, em casa, é sempre uma coisa meio aconchegante, né? Então Muito. eu tenho muitas memórias afetivas referente à comida. Isso é um fato, isso né? Mas eu acho que isso é bom. Mas eu nunca tive É algumas bom. lutas com comida como é normal, né? Acho que pela própria condição. Eu venho de uma família de condição financeira não muito abastada, né? A gente passou algumas dificuldades e tal, então eu acho que a gente também nunca teve muito acessível muitas coisas que talvez dificultasse essa questão. Então a gente não tinha muito doce em casa, a gente não tinha refrigerante em casa, a gente não tinha essas coisas com frequência, a gente tinha poucas coisas, né? Agora, isso hoje me traz um cuidado com o Judá, de que eu quero que o Judá tenha o melhor para comer, eu quero que ele saiba comer corretamente, eu quero que ele saiba. Mas eu confesso que eu tenho repensado muito na forma como a gente tem educado os nossos filhos para entender a realidade
de que o alimento é uma coisa que vai depender da realidade que a gente vive. Eu digo isso porque às vezes a gente vive num contexto tão abastado e as nossas famílias, de certa forma, têm muita coisa, né? Então, os nossos filhos comem do melhor possível, eles são ensinados que eles não devem comer, isso é ótimo. Mas eu acho que a gente tem tanto medo de que os filhos gostem dessas coisas que eu vejo algumas mães demonizando esses alimentos, né? Que não são bem alimentos, mas é o que muita gente tem para comer, Uhum, às vezes. Então, né, esses dias a gente passou uma uhum, situação bem engraçada numa festa que a gente teve das crianças aqui da nossa igreja, né? Uma irmã doou cachorro-quente para as crianças, salsicha com carne moída e tal, e daí algumas crianças comeram, normal, eu sei que elas não comem em casa, mas elas comeram e acharam muito bom. Mas teve um menino que foi lá e começou a tirar a salsicha de dentro do pão. E daí eu falei assim, o que você tá fazendo? E ele falou pra mim assim, isso é uma porcaria, eu não como isso. Minha mãe disse que isso é uma hum, porcaria e que eu não devo comer isso, então eu não vou comer isso, ele falou pra gente. E daí eu levei um choque, eu falei assim, gente, o que a gente está ensinando para as nossas crianças, né? Quer dizer, se ele for na periferia, uma festa da periferia ou numa escola de periferia, isso é o que as crianças comem. Ele não tem o direito de falar que isso é uma porcaria na frente delas. Então, eu acho que a gente tem que ter um cuidado de uhum, entender que passar isso para os nossos filhos, de que a realidade da comida, inclusive, da realidade que a gente tem em casa, não é a realidade das pessoas ao nosso redor. Então, que a gente está propondo o melhor para eles, mas se em algum momento a gente viver épocas de vacas magras e a gente não puder proporcionar o melhor para eles, eles precisam ter um relacionamento com a comida, entendendo que isso é uma questão de sobrevivência também. Não é só uma questão de gosto, não é só uma questão de idealismo, não uhum, é só uma questão de uhum, métodos de alimentação. Então, eu confesso que isso tem sido uma preocupação com o Judá, porque eu entendo que ele é um cara que tem muita coisa. Ele está sendo muito bem criado, ele tem o uhum, melhor uhum, possível. Mas eu gostaria que ele entendesse que a realidade dele é uma realidade diferente da de muitas pessoas e que ele entendesse que comida vai muito além do que a gente vê no nosso dia a dia ou no nosso prato muitas vezes, né? Mas é mais isso assim que me incomoda, que me uhum. aquieta um pouco o coração. Eu tô com muita gente, eu acho que isso realmente, eu acho que a gente tem pecado um pouco nisso. Eu tenho visto as mães pecando um pouco nisso. Eu acho que não precisava ser assim um extremo tão grande, sabe? Sim, é verdade. É um coração missionário da Mirelle aí, né, também, que já pensa nessas questões, né? E esses dias, Mi, você me lembrou de uma situação, né? Esses dias já tem um tempo isso, acho que mais de um ano, assim. A gente foi num evento numa outra igreja, e era uma igreja, assim, menorzinha, uma igreja mais simples do que eles estão acostumados, assim, né? É, e eles serviram no lanche da tarde das crianças, era uma EBD, assim, de férias, né? EBF que fala, né? E eles serviram cachorro-quente e refrigerante, né? E assim, os meus filhos estão acostumados a ter opções, né? Assim, tipo, vai num lugar, vai ter ou isso, ou aquilo, ou suco, ou água, ou suco de uva, ou suco de laranja, né? Assim, isso que a Mirelle falou. A gente tem, assim, né? Graças a Deus, a opção de oferecer suco para eles e não refrigerante, né? Suco natural. E só no fim de semana, aquela coisa toda, né? Mas nesse dia só tinha o cachorro-quente e o refrigerante. E eu lembro assim que quando eu vi que eles estavam servindo, né? Os meus filhos estavam lá com as outras crianças, eu tava de longe, tava com a Sara bem pequenininha no colo, assim, tava cuidando dela, só olhando assim, e eu vi que eles olharam, eles nunca tinham comido cachorro-quente e nem tomado refrigerante, né? Talvez o mais velho já tivesse visto, comido doguinho, assim, né? Mas eu lembro que o do meio ainda não tinha conhecido, e o refrigerante principalmente, assim, eles nunca tinham bebido. E aí foi engraçado, assim, que eu fiquei só observando, né? Eles adoraram o cachorro-quente, claro, né? Comeram. Eu nunca tinha dito pra eles que não podia, porque na verdade ele nunca tinha aparecido, assim. E nas vezes que apareceu um doguinho aqui e ali, o mais velho acabou comendo e vida que segue, né? E tomou, né? Experimentaram refrigerante, não gostaram e continuaram a brincar. Vida que segue também, né? E eu não falei nada pra eles, mas depois eu fiquei pensando, né? Eu fiquei pensando assim, poxa vida, já pensou se eu vou lá, né? Sou bem louca, vou lá e falo, não, não, refrigerante não, vamos achar uma água pra vocês. Ou, né, não, mamãe tem aqui um biscoito de aveia, né? Vem aqui na mochila ver com a mamãe o que que tem aqui. Assim, a gente tem que ter noção, né, gente? O seu filho não vai morrer
com um gole de refrigerante, né? Claro que existem alergias, aí é outra situação, né? Não é disso que eu tô falando, né? Meus filhos não têm alergia alimentar, então assim, tá tudo bem, né? Experimentaram e vida que segue e tá tudo certo. Acho que é muito mais danoso para o desenvolvimento dos nossos filhos a gente ensinar para eles esse senso de. Qual que é a palavra que eu tô procurando? Entitlement. Ai, me ajuda, Camila. Esse senso assim de tipo, ai, eu posso ter o que eu quiser, né? A hora que eu quiser, eu tenho escolhas o tempo todo. E não é assim, né? A gente não nem sempre tem escolhas, né? E eu acho que é importante fazer essa reflexão, né? Até onde vai a nossa militância aí, né? Com a alimentação das crianças. O que que é escolha, o que que é de fato necessidade, né? E alimento tem tudo isso aí que a gente está falando. É emoção, é afeto, mas é nutrição, né? Tipo assim, alimentar, encher a barriga. Em muitos casos é simplesmente encher a barriga, né? E poder crescer minimamente alimentado. E isso às vezes envolve não ter as melhores opções, né? E que privilegiadas somos por poder até escolher método, né, gente? Olha só, que coisa incrível, né? Mas, Cami, me fala um pouquinho como que é a questão do controle com a alimentação da Alice, assim. Você consegue deixar ela bem de boas, escolhendo quanto que ela quer comer, o que que ela quer comer? Ou você fica ali assim, tipo, não, come mais um pouquinho, tem que raspar o prato, ou vai experimentar esse vegetal aqui. Como é que você é, assim, nessa questão? A Alice já tem 6 anos, né, para quem não acompanhou, assim. Então, assim, é uma idade que a criança já passou bastante tempo ali da introdução, né? Uhum. Como é que tem sido a parte do controle, Camila? Eu acho que depende da situação, assim, né? Em geral, a gente não diz que ela tem que raspar o prato, se ela diz que ela está satisfeita, ela é respeitada nisso. Mas se é, por exemplo, à noite, que eu sei que é quando ela mais tem apetite no dia, é o horário da noite, e ela, tipo, comeu 2 garfadas, eu sei que ela vai ficar com fome, né? Então, Uhum. eu falo, não, filha, eu acho que isso não foi o suficiente para você, acho que você pode comer um pouco mais, né? E aí, na maioria das vezes, Incentivar. ela de Uhum. fato come mais, né? Uhum. Mas outra coisa também, assim, que a gente não tem o hábito é forçá-la a comer o que ela não quer, né? Uhum. E isso é algo que no começo eu tinha mais dificuldade, assim, né? Tipo, meu Deus, essa criança sempre comeu brócolis e hoje não quer brócolis. Como assim, querida? Vai comer brócolis. Come logo essa arvorezinha bonitinha da princesa. Eu ficava mais indignada, assim, né? Tipo, cara, como que pode? Ontem ela comeu e hoje não, sabe? Mas aí, tipo, né, o tempo foi passando e eu entendi que tava tudo certo, que pode ser que hoje eu não tô com vontade de comer brócolis, entendeu? Se eu for num buffet por quilo, sei lá, né? Que aqui em Curitiba é muito comum um buffet por quilo. Você vai lá e escolhe o que você quer colocar no seu prato. Sei lá, né? Eu não pego todas as saladas e eu provavelmente gosto da maioria, né? Mas eu não tô com Sim. vontade de comer aquilo naquele dia. Então, isso funciona, assim. Mas a Alice é uma criança que gosta de comer bem, assim, né? Uhum, ela come bem. Quando Uhum. a gente vai no buffet, antigamente eu ficava indignada, mas por dentro só, né? Autocontrole, né, gente? Mas eu falava assim, caraca, meu, ela só enche o prato de salada. Quando chega na parte quente do buffet, ela não quer mais nada, porque o prato já tá cheio. Gente, sensacional. E aí eu ficava, filha, mais uma carninha aqui, filha, um macarrão, olha essa A lasanha. batatinha frita aqui, Alice. Aí um dia eu pensei, nossa, mas deixa a criança, né? Se ela gosta de salada, deixa ela comer. Mas eu Ai, que acho assim maravilha. que hoje eu tive uma fase ali de talvez 4, 5 anos dela que o meu controle maior era dos modos à mesa. Não necessariamente ao que ela comia, mas como ela comia, a atenção que ela tinha naquele momento, né? Então eu ficava Uhum, muito em cima, assim, do comportamento dela à mesa, né? uhum, E com o tempo eu fui entendendo que aquilo era culpa minha mesmo, né? Porque pela minha vida profissional, durante 2 anos eu precisava sair correndo depois do almoço. A gente almoçava mais cedo para poder sair de casa. E o que começou a acontecer era aquela coisa, né? Vamos, 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 tem que terminar de comer logo, tem que isso, tem que aquilo. E a gente colhe os frutos disso até hoje, assim, né? Dessa coisa apressada, uhum. talvez de qualquer jeito, porque a gente só precisa se alimentar e sair. Nossa mesa em família.
Uhum. Mas como, não sei se para vocês também é assim, mas como é fácil o momento da mesa que é tão gostoso, tão familiar, às vezes se tornar tão difícil, tão desafiador, Nossa, tão muito. cheio de reclamação do que tem na mesa, e daí eu já quero dar aquela resposta, mas é o que você tem para comer hoje. Uhum. Não quero reclamação aqui, né? Então, Uhum. às vezes o momento da mesa pode se tornar isso, né? Sim. Então, Uhum. É a ideia, a criança já chega na mesa com, assim, não é agradável, não é convidativo, né? isso, que criança gosta de atenção, independente se é positiva ou se é negativa. Se ela Uhum. percebe que na hora da mesa ela vai ter uma atenção porque ela não está sentada direito, porque ela não está comendo que tem, né? Já Uhum. fica aquela coisa, aquele ciclo vicioso do a Uhum. mesa é o momento que eu vou ter uma atenção especial. Sim, é. Ano passado, o meu tava com 5 anos, o mais velho, né? E ele chegava da escola, gente, todos os dias. E já ia pra ver o que tinha na mesa, né? Que sempre tem aquele hábito de eu deixar toda, assim, a mesa posta pra quando chega da escola e já, né, almoçar imediatamente, né? E ele chegava assim, ele ficava na pontinha do pé, assim, pra ver tudo que tava em cima da mesa. E daí ele fazia o seu comentário, né? Positivo ou negativo em relação ao que ele via. Ai, gente, eu tinha que respirar tão fundo, assim, né? Porque tinha assim, claro, tem dias que ele olhava e fala, que delícia, né? Mas muitos outros dias era tipo, ah, mãe, feijão preto? Eu queria feijão marrom. Sabe assim? Ou, ah, mãe, feijão marrom na outra semana, né? Eu queria feijão preto, né? Porque muda, né, assim, de opinião muito rápido. E assim, muitas vezes, como a Cami falou, assim, se a gente não se policiar, as nossas respostas, assim, são muito automáticas, assim, de tipo, mas é isso que tem, pronto. Ou, né, a famosa, gente, que terrível isso, né? Usei poucas vezes, mas usei. De tipo assim, tem criança que passa fome e você aí reclamando da cor do feijão, né? Porque a criança não tem essa noção, assim, né? Tipo, ah, eu vou comer porque tem gente passando fome. Não, né? Não faz sentido, né? Essa matemática para aprendizado da regulação, né? Do seu próprio corpo, enfim. Mas a questão é que a gente, nós mães, né, precisamos policiar muito a nossa língua, né, de como a gente vai falar, né, como a Bíblia fala, né, não é o que entra na boca, mas o que sai ali, né. E a gente às vezes está tão preocupada com o que vai entrar na boca dos nossos filhos na hora da mesa, a gente não vigia o que sai da nossa boca. Né? A gente não vigia aquilo que a gente está falando, aquilo que a gente está jogando ali sobre os nossos filhos, né? E daí tem sempre aquela criança, né? No meu caso, gente, como são três, tem muita coisa para administrar na hora da refeição, né? Tem que ainda, né? O mais velho agora tem, assim, praticamente 100% de autonomia para, né, fazer tudo, mas algumas coisas tem que cortar ainda ali, né? Tem que dar uma ajudinha. A mais novinha ainda, né? Precisa que eu corte alguns alimentos, só que ela não deixa ajudar, né? Que faz uma bagunça homérica ainda todas as refeições. E daí o do meio, às vezes, quer que eu trate ele como eu trato a mais nova, sabe? Assim, então, assim, existem várias emoções ali rolando, né? E tem crianças que comem melhor que outras. Então, assim, uma coisa que eu preciso vigiar muito é não comparar. Sabe? Tipo assim, olha só, ou tipo, elogiar exageradamente o que come bem pro outro, para ver se o outro quer o mesmo elogio, sabe? Assim, para as mamães que têm mais de um filho, assim, isso é um perigo tão grande que a gente faz, né? Que a gente corre, né? De tipo, olha só, filho, parabéns, você está repetindo brócolis, que lindo, né? Exagerando assim. Já fiz isso, que terrível, gente. Já fiz isso em sala de aula como professora, né? Olha que letra linda, né? Que caderno caprichado, né, gente? Terrível essa pedagogia, né? Mas aí o que que acontece, né? Isso não estimula outra criança a fazer melhor. Ela vai ficando ressentida em relação ao irmão, né? Muito pior. Vai pegando ranço, vai pegando raiva do irmão, né? Então, assim, me policio demais, gente, porque se a gente for no automático, a gente é terrível. A gente fala cada coisa para os nossos filhos, assim, que se você sair de si mesmo, assim, por 5 minutos e ver o que está acontecendo, você percebe que aquilo ali não dá, né? Não tá certo. A gente só quer controlar a situação para o quê? Evitar sujeira, garantir que eles comam tudo que você fez, sem reclamação, sentado, sem levantar nenhuma vez, usando os talheres direito. Olha só, né?
é tanta tensão e a gente perde de aproveitar aquele momento, né? De curtir aquele momento. Então é algo que assim tem que preparar o coração, né, para não desistir dos momentos da mesa e muito menos para enfiar um celular ali na cara da criança para ela ficar quieta, né, gente? Olha o perigo, né? Para evitar problemas, aí a gente recorre à nossa tecnologia ínfame, né? Mas falando de controle ainda, meninas com os babies menores aí, né, que ainda não tem todo esse diálogo aí de tipo negociar a cor do feijão, mas existe aí ansiedade de controle dessas mamães de querer assim, tipo, poxa vida, mais uma colherzinha aqui ou sei lá, né? Tem que ser agora do meu jeito? Como é que é? Eu confesso que falando sobre controle, eu falei desde o início que eu escolhi o método DLW, né? Não pensem que eu segui ele à risca, porque por questão do controle, eu confesso que eu fiz algumas vezes o tradicional só para controlar a sujeira, só para controlar. Só Eu te porque, tá- entendo. só porque eu não estava com paciência para esperar ele comer no tempo dele. Então, eu acabei Uhum. fazendo isso algumas vezes. E isso acabou, às vezes, até confundindo ele, porque às vezes ele estava acostumado a pegar e de repente, não, eu que vou dar hoje, tudo amassado, vai assim. Então, assim, eu acabei fazendo isso, confessando o pecado. Tá no E, lugar certo. e assim, qual que foi a minha dificuldade também com o controle? Porque no comecinho, ali no primeiro mês, ele comia tudo bonitinho, aceitou tudo. Só que a gente tá numa fase agora que ele não aceita, não quer mais aceitar mais tudo, tá seletivo, né? E o que ele não quer, ele pega e joga no chão. E aí, isso mexe muito comigo. Eu tenho muita dificuldade quando ele pega a comida e joga no chão. Assim, isso me Uhum. ferve um pouco o Uhum. sangue, assim. Eu fico, ai meu Deus, tenho que me controlar, porque senão eu começo a falar esse tipo de coisa também, sabe? De, olha, você jogou comida no chão, como assim? Desperdício. É, Uhum. então, isso tá sendo um desafio atual para mim. Uhum. E uma outra percepção que eu tive foi isso que vocês falaram também sobre a mesa, né? Também li lá acho que foi a Lorena que escreveu também, né, sobre a diferença da mesa. E eu vi e comecei a perceber como que a rotina, que eu não estava tão, sabe, treinada com uma rotina, estava fazendo diferença também no modo Uhum. dele na mesa, sabe? Então, assim, Uhum. esse momento, priorizar esse momento em família, comer junto, às vezes para ser mais rápido, eu queria dar, assim, só para ele, depois a gente comia separado para ser mais tranquilo no nosso momento de comer. Então, eu fiz isso algumas vezes e percebi que eu estava perdendo um momento que seria mais especial, assim, da gente comer em família, na mesa e tudo mais. E aí, essa semana eu conversei com o meu marido e falei, cara, vamos mudar algumas coisas, vamos tentar o máximo de refeição possível que a gente conseguir fazer juntos, mesmo que comece, assim, às vezes com um atrito, né, que às vezes ele já vem chorando, assim, já começa um momento meio estressante na hora da alimentação, vamos tentar olhar o que a gente está falando e sentar na mesa todo mundo juntinho e acalmar os ânimos, não sair falando qualquer coisa, né, assim, descontrolada. Então, eu tô tentando me policiar, porque é uma coisa bem nova para mim agora, isso, né? É a primeira vez que eu tô vivendo isso, e aí eu inconscientemente, às vezes, reproduzo algumas coisas sem pensar. Então, é um momento que eu penso, eu lembro até que você fala bastante, cada gole de água, uma oração, né? Então, Leva uma garrafa de 2 litros para tomar aham, durante o almoço. As mães, então tudo com aquele, como é que chama aquele, que, tipo, hoje em dia, nossa, na academia eu vejo o povo com uns negócios desse tamanho de água, a gente aham. fala, como assim, gente? Né, tá na moda esses garrafão de água, a gente vai estar tudo assim na mesa daqui a pouco. Aí as crianças mais velhas, né? Eu também quero uma garrafa Ai, dessa. pronto, acabou. E aí, Ai, pode, eu não. Pronto, mais estresse, não, gente, não. Ai, senhor. Mas cada refeição, uma oração. não, e é isso que você falou, assim, quando a gente não tá na situação, tipo agora, a gente tá aqui, as crianças estão dormindo, a gente fala assim, gente, por que se estressar que a criança jogou comida no chão? Imagina! Agora é fácil, né? Mas na hora, gente, na hora, só quem vive sabe, né? Que você tá ali com o bigodinho suando já, porque você tá com calor, e você só quer que termine aquela refeição, que logo vem a soneca, né? E você ainda vai ter que limpar a cozinha. Tipo assim, são tantas coisas ali. Claro, gente, não tô justificando, a gente precisa se controlar, mas eu consigo entender, né?
por que que a gente fica assim, sabe? Não é o brócolis no chão, é a soma do cansaço, né? De tantas coisas acontecendo ali ao mesmo tempo, assim, sabe? Então, só quem passa sabe, né, gente? Como essas coisinhas às vezes são a cerejinha ali, a gente, né, não consegue às vezes se controlar. Mas, Mi, pra você, como é que é o controle em relação à alimentação? Meu controle com o Judá referente à alimentação é eu me controlando para controlar. É um Adão lidando contra Adão, né? É uma beleza. Isso não tinha como ser uma coisa muito boa, realmente. É, mas é o que vocês falaram, gente. Eu não sei, eu acho muito bacana esse tipo de abertura que está sendo feita aqui, né? E Ari falando, ai, eu confesso, eu fiz isso. Eu falei assim, cara, Ari, você tá muito bem, meu. Nossa, você tá fazendo um excelente trabalho, porque aqui em casa eu já fiz isso várias vezes. É muito complicado a gente. É que nem Jay falou, a questão da soma das coisas, né? Então, você tem uma casa para limpar, você tem comida para fazer, você tem milhares de coisas, você tá doente, né? Tipo, hoje eu tô doente, fiz almoço, aí agora na janta ajudar resolveu não comer, ele resolveu jogar, ele colocava na boca a comida e de repente jogava para fora. Aí eu terminei, quando foi colocar ele para dormir, quando eu olhei pra cozinha, pandemônio, né? Aquela coisa assim que eu não sabia o que tinha acontecido na cozinha, comida para todos os lados e tal, e daí eu lembrei, ai, me estressei com o Judá, meu Deus, fiquei pensando, cara, por que você tá jogando tudo pra fora? O que que tá acontecendo? Ele não fala, ele não tem como me dizer, porque se ele não gostou da comida, e o que que tá acontecendo, né? Então, com o bebê você tem isso aí, da falta de comunicação, a questão da comunicação é péssima, você se comunica com um ser que não te fala exatamente o que tá acontecendo, então, acho que essa parte é muito difícil, então você tem que ficar tentando adivinhar, isso é um estresse a mais, adivinhar o que a criança tá pensando, tá querendo, então, assim, e tem dias que a gente perde o controle, no sentido de que, né, fala o que não deve, e cobra de uma maneira irracional, tipo assim, você tá cobrando o quê de um bebê de 1 ano e 2 meses? Não faz sentido o que você tá cobrando dele, né? Não tem como. Mas, como eu já tenho, sei lá, eu acho que meu nível de culpa já chegou ao extremo, então eu tô vivendo uma fase que eu, assim, tô administrando como dá. Então, hoje foi difícil, amanhã eu vou tentar melhorar, amanhã eu vou tentar, se ele jogar tudo no chão, vou tentar ficar tranquila, vou respirar fundo, né? Uhum, E uhum. vamos, né? Tento fazer algumas refeições para ele também à mesa, como o Nery falou, acho importante isso, mas nem sempre dá, às vezes, né, dependendo do dia, é complicado, eu tenho que dar almoço antes, ele quer dormir mais cedo, né, mil coisas acontecendo, então, assim, eu acho que todas nós sabemos o que é o ideal, o que a gente Sim. gostaria de fazer todo Uhum. dia, o que a gente gostaria de viver com os nossos filhos todos os dias à mesa, né? Nós temos essa noção, e eu acho que isso já é um grande avanço. A gente ter a noção do quanto isso é importante e tentar fazer isso o melhor possível, né? Mas, no final, sei lá, meu lema tem sido faz o que dá, né? Sim. Uhum. Pelo menos O melhor que dá, né? o O melhor que daquele dá. momento. É. Exatamente. Eu acho que uma das coisas que me entristecia muito é porque eu fazia muito corrido e não estava conseguindo orar com o Judá antes de almoçar, por exemplo. Era uma coisa que eu queria muito fazer. E não conseguia, sempre era muito corrido, sempre aquela coisa. Aí eu imprimi um quadro da última ceia e coloquei na cozinha para eu automaticamente olhar para o quadro e falar assim, não vou começar a orar porque eu vou olhar para o quadro. E a coisa era tão fora do normal que eu tinha o quadro na minha frente e às vezes eu terminava o almoço e falava assim, gente, esqueci de orar com o Judá. E passava. Mas quer saber? Eu vou começar a orar quando dá. Então, às vezes, eu olho pro quadro no meio da refeição, falando, Judá, hora de orar. Daí eu pego ele no meio da refeição, vamos orar. Aí no final da refeição, às vezes eu lembro, então vamos orar agora no final da refeição. Não tem problema, vamos orar, mas vamos orar por esse momento que tá aqui, né? E às vezes eu Uhum. fazer no começo da refeição, eu fico muito feliz da vida, né? E tal. E ele Sim. gosta de orar, daí eu falo assim, pelo menos ele gosta de orar, que legal. Ele acha legal ficar falando amém, 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 que bacana. Então, né, uma coisa boa. Que amor. Então, e vamos sobrevivendo, né? A um dia atrás do Uhum. outro, né? É. Mas, ai, gente, eu acho que é libertador a gente poder dizer que a gente não consegue se arrisca tudo que a gente gostaria de fazer, né? Sim, É, é verdade. eu acho que a gente vive num mundo que é muito idealizador. Tá todo mundo dizendo pra gente que sentam nas mesas, que fazem pratos lindos, que fazem isso, que dão os melhores comidas.
E a gente tá acreditando nisso, assim, e se martirizando porque não consegue chegar lá, entende? Então, Uhum. Uhum. é graça sobre a nossa vida. A gente tá lidando com um ser humano que é tão pecaminoso quanto nós. Ele já tá dando né? Com um ano ele já tá dizendo Uhum. isso pra mim o tempo todo. Uhum. E quando eu olho pra ele, em vez de acusá-lo diante do que ele tá fazendo, eu preciso entender quem eu sou. Então, eu preciso entender a graça de Deus sobre a minha Uhum. vida, sobre a vida do meu filho. E seguir em frente. E Uhum. confiar no Senhor, né? Que amanhã eu vou fazer melhor. E Sim, sim, isso tem sido a minha oração, sabe? Amanhã vai ser melhor que hoje sim. e vamos embora. E lembrar assim que esse processo que a gente está vivendo, chamado santificação, ele é um processo com altos e baixos, né? Mas que a gente está sendo santificada, né? A gente está passando por isso. E olha só, né? A gente fala tanto sobre isso aqui no MPG, quanto a maternidade é um instrumento, né, de santificação na nossa vida. E são nessas coisas, gente, é no menininho jogando brócolis no chão, né? Não é sobre o brócolis, não é sobre o método, né? E nessa hora a gente poder olhar e falar assim, é sobre o que o Senhor quer fazer aqui no meu coração, né? Então, respirar fundo, né? E vamos lá aceitar essa circunstância hoje para que eu possa, né? E eu acho tão legal quando eu pergunto dessa coisa do controle, eu acho tão legal como o Senhor ele trabalha isso na nossa vida de forma progressiva, né? Primeiro o bebê tá ali grudado em você, né? Você é aí a gente vai aos pouquinhos, sabe? Deixando ir, né? E com a alimentação também é aos pouquinhos, né, gente? A gente vai assim aos pouquinhos até chegar o momento que eles vão casar e fazer a própria compra e aí chega, né, gente? Não tem mais o que fazer. Eles vão comprar o que querem, né? Quando eu e o Antônio éramos recém-casados, a gente só comprou bobeira na primeira compra, né, gente? Não sei se alguém mais teve essa experiência, assim, mas era aquela coisa, né? Tipo, então, assim, já fizemos um monte de escolha errada. Então, assim, a gente, né, ora e tenta fazer de uma forma que os nossos filhos comprem alface na primeira compra de casados, né? Vamos torcer para isso acontecer. Acho que a Alice vai, né? Acho que não. Né, mas assim, não temos como controlar isso, né, gente? A gente vai fazer o melhor que pode e, assim, confiar que o Senhor tá cuidando, né? E da mesma forma que Ele tá usando essas coisas para trabalhar na nossa vida, Ele vai usar tantas outras para trabalhar na vida dos nossos filhos lá na frente, né? E que bom que eles vão precisar de Jesus e que a mamãe não deu conta de tudo, né? E que Jesus vai ser aquele que vai salvá-los e não a mamãe. Ufa, não é a gente, glória a Deus, aleluia, né, minhas irmãs? Eu posso fazer uma pergunta Amém. bem boba para encerrar essa conversa de introdução alimentar? Que eu Pode, tava. mas antes eu só queria comentar uma coisa que você falou uma vez que eu acho muito legal, que uma das formas da gente descansar pode ser a gente escolher uma refeição na semana onde a gente não vai ter lutas com Eu alimentação, faço isso toda semana, todo domingo. né? Uhum, Então você vai colocar na mesa comidas que os seus filhos gostam, ou talvez naquele domingo você vai dar comida pro seu bebê antes e daí depois você vai ter um almoço só você e o seu marido, uhum, né? uhum. Assim, para a gente usar esse momento também para o nosso descanso. E desde que você me falou isso, eu tenho trazido isso para minha vida, assim, porque faz muita diferença. E sabe o que é legal? Depois você vê nos outros dias da semana, né? Nossa, Uhum. o que eu tenho que fazer durante a minha semana para eu conseguir ter um momento tão gostoso quanto aquele, né, do Uhum. dia do meu descanso. É, porque daí você se deleita no seu trabalho Isso, bem feito, né? Durante a semana, tipo ali, né? De segunda a sexta, segunda a é sábado, você verdade. tá ali, 5 cores, né? Vai lá, filho, vamos experimentar, né? Mais uma Toda, garfada. né? Aquela coisa ali, né? O incentivo, você não relaxa, né? Você tá, aí, É, as mães têm aquela noção, tá vendo? Eu não consigo descansar, não dá pra descansar, porque domingo eu também sento pra comer com as crianças, porque, né? é. Então tá, mas domingo, gente, capaz que eu vou fazer brócolis no domingo, eu não faço. Não faço. Uhum, Não é que no domingo eu não incentivo a comer as coisas diferentes, eu sim, nem ponho, entendeu? Eu só ponho coisa de sim na mesa, porque eu também não quero confundir eles do tipo assim, tem dias que a minha mãe me incentiva a comer, tem dias que não, entendeu? Tem dias que eu devo experimentar, tem dias que não. Não, essas coisas aqui, o que tá na mesa é pra gente tentar comer, né? uhum. Mas no domingo, gente, é só assim, rola muito bege domingo e muito tomate cereja. Porque, né?
Eles amam. Então, assim, é tomate. Às vezes rola até manga, assim, sabe? Ai, vamos pôr uma manga nesse prato hoje. Eles comem um monte de manga junto com frango e farofa. É uma delícia. Delícia. E assim, a gente, né, assim, a semana é o dia de descanso, né, para nossa família. A gente tem tentado aprender e praticar muito isso aqui, né? Então, é um aprendizado constante. Já faz 2 anos que a gente decidiu que quer aprender sobre isso. E aos pouquinhos a gente tá, assim, né, melhorando, sabe? E isso é uma das coisas, né, gente? A gente precisa descansar às vezes dessa, né, desse trabalho tão difícil de ensinar toda hora que tem que comer o brócolis, né? Não sei Mas essa assim, ideia. então, relaxem um dia, assim, tipo, ai, hoje, né, dá o favorito naquele dia, né? E, gente, a pergunta que eu ia fazer, que eu acho que é, assim, toda mãe se depara com isso, e quem estiver passando pela introdução alimentar vai achar, assim, muito legal a gente compartilhar. Qual foi a reação da primeira troca de fralda depois da introdução alimentar, gente? A Ariane já revelou. Meu Deus! Como é que foi? Como é que foi? Meu, eu não lembro. Gente, Ai, eu não como lembro. não? Eu lembro Não lembro. muito. Eu lembro Não, eu muito. lembro que mudou, assim, né? Não, Mas, gente, eu tipo, lembro assim que a não. primeira, eu dei a fruta pro menino e eu falei assim, nossa, não comeu nada, ele não aceitou. Aham, não comeu nada, gente. Foi trocar a fralda. Ele tinha comido sim, porque aquilo lá foi muito diferente do que eu tava acostumada a trocar. Não dava mais pra deixar as fraldas no lixo do quarto, né? A partir dali, Aham. né? Mesma coisa aqui. Você se assustou, Ariane, com a primeira troca? Sim, ficava um lixinho no quarto com as fraldas. Mas depois que ele começou a comer, dessa primeira troca, misericórdia. Dava Tem mais. O gente, lixo saiu do quarto. tem gente que não come mais mamão depois dessa fase. Ai, você não lembra, Cami? Não lembro. Eu lembro, sim, tipo, óbvio, né? Que mudou muito. Mas eu não tive, assim, um negócio, algum caso, alguma história assim, meu Deus, cara. Não. Não. E você, Mi, se chocou? O choque que eu tive foi, assim, o organismo dele não, tudo que ele tinha comido saiu na fralda. Então, assim, eu falei assim, cara, como assim? Não ficou nada? Ele Não ficou não nada. pegou nenhum nutriente, nada. Vai direto, né? Foi um pouco isso, assim. Fiquei um pouco assustada, fiquei pensando assim, gente, por que eu tô, né? Fazendo tanto esforço dele comer tantas coisas nutritivas e bacanas, né? Se tá ficando nada dele, sai tudo de uma vez. Mas depois, né, deu tudo certo. Mas, assim, foi. Eu tava esperando, eu acho também. Tinha muitas pessoas tinham falado sobre as questões da fralda e tal, né? Sei lá. Tava meio que esperando as Verdade. surpresas também. Uhum. Sim. Então, ó, se você tá aí, ouvinte, passando por essa fase, saiba que essas fraldas são bem normais. E que faz parte, e eu acho que é essa parte da fralda, gente, a gente tinha que fazer um episódio inteiro sobre isso, assim, porque como a gente não pode controlar isso, né? Meu Deus, e quantas ansiedades a gente tem, né? Tipo, que cor que é, que textura, se tá bom, e manda foto pra pediatra quando a criança tem 2 meses e saiu de uma cor estranha. Gente, olha como a gente quer controlar até isso. Olha, e Deus é bom, hein? Ele quer nos ensinar, gente. Ele quer nos ensinar a abrir mão do controle, né? Glória a Deus por isso. Amém. Cami, faça aí a pergunta para encerrar nossa conversa de hoje. Tá bom, então vou começar com a Ari. Ari, qual é a graça peculiar que você está vivendo nessa estação da sua vida? Ai, pensando até no assunto que a gente está conversando, eu acho que ver o Ravi podendo explorar, sabe? Tendo a oportunidade de explorar os alimentos, vendo como, às vezes, um morango, sabe? Tão simples, tira um sorriso dele, sabe? Uma coisa tão nova para ele, sabe? Então, vendo ele explorar os alimentos, vendo ele explorar a vida, né? Aprendendo a vida e eu podendo estar com ele, né? Instruindo ele, expondo ele, participando com ele, para mim isso tem sido um privilégio, uma graça peculiar. E Ai, que também, benção. só para complementar, sobre isso também, a condição que ele tinha, sabe, de que os médicos diziam que ele ia ser atrasado para comer, que ele ia ter diversos problemas, e vendo que não aconteceu nada disso, sabe? Ele se desenvolveu, comeu super bem, então eu penso nisso todos os dias e sou muito grata a Deus por esse motivo. Glória a Deus. Glória a Deus, que lindo. E você, Mi? Essa peculiar desse momento que eu tô vendo com o Judá
de, de, de acertar nossa convivência, eu acho. Deus tem me ensinado muito, tem tratado muito meu caráter nesse processo de alimentos correndo pelo chão e jogando na parede e tal. No sentido de entender o quanto o meu amor é falho pelo meu filho, né, sei lá, a gente acha que só porque é mãe, a gente ama muito os nossos filhos, aquela coisa, e ver a graça de Deus nos ensinando de que vai ser assim mesmo, né, o pecado manchou a tua maternidade, você precisa me procurar mais, você precisa se render mais, você precisa mais de mim para poder amar melhor o teu filho, né? Então, Uhum. é muito bom saber que Deus está me ajudando a cuidar do meu filho, inclusive enquanto ele come, né? Isso é fantástico, é saber que Deus Sim. Uhum. tá se importando comigo também, tá me permitindo dar o melhor pro Uhum. meu filho, que ele tenha alimentos bons, que ele Uhum. tenha onde comer, que ele tenha uma casa, que ele tenha uma família. Sei lá, tudo isso, junta tudo isso, é uma série de coisas que Deus me traz à memória realmente, né? Quando eu penso nessa fase que Judá tá, sabe? Então, Uhum. são muitas graças peculiares o tempo todo. Eu acho que as misericórdias cada manhã é um pouco disso, né? Cada manhã a gente recebe uma porção nova e Deus vai se a gente for atenta realmente, a gente consegue ver que, cara, se não fosse Deus, a gente não conseguiria nem alimentar nosso filho direito. Então, né, ainda bem que ele tá nos É ajudando verdade. nisso. Amém. Isso tudo tem muito a ver com cosmovisão, né, Mi? Tem tudo a ver com cosmovisão, né? Isso que você acabou de compartilhar, a forma que a gente enxerga. E já aproveito, ó, quem ainda não foi lá no blog conhecer a coluna que a Mirelle está assinando esse ano, Cosmovisão e Maternidade, corram lá para ler, que tá, assim, vai ser muito, muito, muito abençoada essa coluna aí. Tem a ver, viu, gente? Tudo tem a ver com a nossa cosmovisão e afeta a introdução alimentar, a forma que a gente se sente, a forma que a gente acredita que isso deve ou não deve ser conduzido, né? Amadas, muito, muito obrigada, viu? Por vocês terem topado essa conversa e contado, né? Confessado aí, eu acho que isso é tão valioso, né? Estamos aqui todas vivendo a maternidade pela graça e necessitadas do nosso querido Jesus. Obrigada, queridas. Muito obrigada por estar por aqui mais uma semana. Acesse o nosso site www.mãespelagraça.com.br para conhecer outros conteúdos e siga-nos no Instagram, no @mãespelagraça, para ficar sempre por dentro das novidades do MPG. E não se esqueça de nos contar se esse episódio encontrou seu coração de alguma forma. É sempre uma alegria saber. Vamos juntas lembrar de que ser mãe é muito bom, mas ser mãe com Jesus é maravilhoso.